No meu primeiro dia no escritório, minha autoritária sogra me entregou um esfregão e me ordenou que limpasse o chão. Recusei, pois havia sido contratada como consultora financeira, não como faxineira. Ela ficou furiosa e gritou: "Por que você não obedece minhas ordens?" Em sua fúria, jogou café quente em mim, queimando minha mão e rosto. Eu chorava de dor e, para meu espanto, meu marido ficou do lado dela e me expulsou da casa. Uma hora depois, voltei com meu irmão e dei a eles uma surpresa que jamais poderiam imaginar. Ainda me lembro do dia em que conheci Lucas. Foi durante nosso segundo ano na faculdade, éramos ambos estudantes de finanças. Lucas era charmoso, tinha um sorriso fácil e uma ambição que combinava com a minha. Começamos como parceiros de estudo, depois amigos, e logo nos tornamos inseparáveis. Quando nos formamos, estávamos profundamente apaixonados e o casamento parecia o próximo passo natural. Depois da formatura, eu sonhava em fazer minha marca no mundo das finanças, mas a família de Lucas estava enraizada na tradição. Sua mãe, Carolina, era uma mulher imponente que parecia ter controle sobre cada aspecto da vida de Lucas. Ela dirigia seus negócios em São Paulo e deixou claro desde o início que valorizava controle e lealdade acima de tudo. Quando Lucas me pediu em casamento, fiquei radiante. Nos mudamos para São Paulo logo depois, e eu estava esperançosa por um novo começo, uma vida de amor e respeito mútuo. No início, tudo parecia maravilhoso. Lucas era atencioso e Carolina, embora rigorosa, era cordial o suficiente. Mas conforme os dias se transformaram em semanas, as rachaduras começaram a aparecer. Carolina tinha um jeito de me fazer sentir pequena sem dizer muito. Ela comentava sobre tudo, desde a forma como eu me vestia até como eu cozinhava, sempre com uma crítica velada. "Ah, Beatriz, você é tão moderna", ela dizia com uma risada, como se fosse um defeito. No começo, relevei, dizendo a mim mesma que adaptar-se a uma nova família leva tempo. Mas não eram apenas suas palavras, eram suas ações. Ela reorganizava a cozinha depois que eu tinha arrumado, ou refazia tarefas que eu tinha completado, como se dissesse que eu não era boa o suficiente. Lucas, infelizmente, fazia pouco para intervir. "Ela é assim mesmo", ele dizia, dando de ombros e tratando o comportamento dela como algo imutável. Ainda assim, eu me agarrava à esperança. Pensava que se pudesse provar meu valor, as coisas melhorariam. Decidi conversar com Lucas sobre me juntar aos negócios da família. Com meu diploma em finanças e uma perspectiva nova, acreditava que poderia contribuir significativamente. Lucas hesitou no início. "Você conhece minha mãe", ele disse, "ela gosta de manter as coisas tradicionais." "Lucas, eu só quero ajudar", respondi. "Quero fazer parte desta família em todos os sentidos." Eventualmente ele concordou. "Tudo bem", disse ele, embora seu tom não soasse totalmente favorável. "Vou falar com ela." Na manhã do meu primeiro dia no escritório, me vesti cuidadosamente, querendo causar uma boa impressão. Cheguei animada, pronta para provar meu valor, mas quando entrei no escritório, o rosto de Carolina congelou. "O que você está fazendo aqui?", ela perguntou, seu tom afiado. "Me juntei aos negócios", respondi, tentando manter minha voz firme. Ela riu, um som frio e sem humor. "Ah, é? E o que você acha que vai fazer aqui?" Antes que eu pudesse responder, ela continuou: "Você pode começar limpando o escritório. Há um esfregão no armário, você vai encontrar logo." Fiquei atônita. "Esse não é meu trabalho", disse com firmeza. "Estou aqui para trabalhar com finanças, não como faxineira." Seu rosto escureceu e, sem aviso, ela pegou uma xícara de café quente de sua mesa e atirou em mim. O líquido queimou minha mão e encharcou minha blusa. Arquejei de dor, olhando para ela em descrença. "Agora limpe isso", ela disse com desdém. Lucas, que estava por perto, não disse nada. Ele apenas desviou o olhar, como se aquilo não fosse problema seu. Aquele momento quebrou algo dentro de mim. A humilhação, a dor e o silêncio de Lucas eram demais para suportar. Saí do escritório com lágrimas escorrendo pelo rosto, meu coração pesado de traição. Naquela noite, arrumei minhas coisas e liguei para meu irmão Eduardo, que morava no Rio de Janeiro. Ele sempre foi minha âncora, a única pessoa que sempre acreditou em mim. "Eduardo", disse com a voz tremendo, "preciso da sua ajuda. Não posso mais ficar aqui."
Beatriz, o que aconteceu? Ele perguntou, seu tom cheio de preocupação. Contei tudo a ele, os insultos, o café, a indiferença de Lucas. Ao final, eu podia ouvir a raiva em sua voz. Venha para o Rio, ele disse. Você não precisa lidar com isso sozinha. E assim, eu soube o que tinha que fazer. A vida que eu havia sonhado com Lucas tinha acabado, substituída por uma realidade que eu não podia mais ignorar. Meu amor por ele havia sido obscurecido por seu silêncio e pela crueldade de Carolina. Era a hora de partir e recomeçar. Enquanto embarcava no trem para o Rio de Janeiro, senti uma mistura de emoções, tristeza pelo que havia perdido, raiva pelo modo como fui tratada e uma quieta determinação de reconstruir minha vida. O que eu não sabia era que essa jornada me levaria a descobrir segredos que mudariam tudo. Deixar São Paulo foi como tirar um peso enorme das costas. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, Eduardo estava me esperando na estação. Seu abraço caloroso e sorriso reconfortante eram exatamente o que eu precisava. Beatriz, ele disse suavemente enquanto nos sentávamos em seu apartamento naquela noite, estou feliz que você esteja aqui, mas precisamos conversar sobre o que aconteceu. Relatei tudo, os insultos de Carolina, o incidente do café e a completa falta de apoio de Lucas. Enquanto eu falava, a expressão de Eduardo mudava de preocupação para raiva. Ela não tinha o direito de te tratar assim, ele disse com firmeza. E Lucas, ele deveria ter ficado ao seu lado. Eu sei, respondi, minha voz mal passando de um sussurro. Mas não é só sobre a humilhação. Tem algo mais, Eduardo. Eu posso sentir. O jeito como Carolina administra os negócios, como Lucas evita falar sobre isso, tem algo errado. Eduardo se inclinou para frente, seus instintos de advogado se manifestando. O que você está dizendo? Não sei ainda, admiti. Mas quero descobrir. Quero saber a verdade sobre eles, sobre o negócio. Se eles estão escondendo algo, preciso expor isso. Eduardo assentiu. Então vamos investigar. Mas precisamos ser espertos nisso. Se eles estiverem envolvidos em algo ilegal, pode ser perigoso. Nos dias seguintes, Eduardo e eu desenvolvemos um plano. Ele sugeriu contratar um investigador particular, alguém que pudesse investigar as transações financeiras de Lucas e Carolina. Eu concordei, sabendo que não conseguiria descobrir muito por conta própria. O investigador, um homem perspicaz e discreto chamado Roberto, aceitou o caso. Vou precisar de algum tempo, ele disse, mas se houver algo suspeito, vou encontrar. Enquanto Roberto começava seu trabalho, decidi focar em minha própria pesquisa. Usando as habilidades que desenvolvi durante meu curso de finanças, comecei a analisar registros públicos, demonstrações financeiras e qualquer coisa que pudesse encontrar. Não foi fácil, Carolina e Lucas eram cuidadosos em manter suas transações privadas, mas encontrei pequenas discrepâncias, sinais sutis de que algo não estava certo. Eduardo era meu apoio constante, me guiando através dos aspectos legais e me mantendo focada quando a frustração se tornava avassaladora. Beatriz, ele disse uma noite, você está fazendo a coisa certa. Não deixe que eles te intimidem. Semanas se passaram e então Roberto ligou. Beatriz, ele disse, sua voz séria, precisamos nos encontrar. Encontrei algo que você vai querer ver. Quando Eduardo e eu encontramos Roberto em seu escritório, ele apresentou as evidências que havia reunido. Extratos bancários, contas offshore, notas fiscais falsificadas, estava tudo lá. Os números não mentiam, Carolina e Lucas estavam envolvidos em uma fraude financeira massiva. Eles vinham desviando fundos, lavando dinheiro através de empresas fantasma e sonegando impostos por anos. Enquanto eu olhava para as evidências, uma mistura de emoções me invadiu, raiva pela decepção, tristeza pelo que poderia ter sido e determinação de fazer justiça. Tem mais, Roberto disse, interrompendo meus pensamentos. Parece que Carolina tinha planos de colocar as irregularidades financeiras em você, Beatriz. Ela já começou a criar um rastro de papel para fazer parecer que você estava envolvida. Meu coração afundou. A humilhação, o café, os insultos, não eram apenas atos de crueldade, eram parte de um plano calculado para me incriminar. Eduardo colocou uma mão em meu ombro. Não vamos deixar isso acontecer, ele disse com firmeza. Vamos lutar contra isso. Os dias seguintes foram um borrão de atividade.
Eduardo e eu trabalhamos de perto com Roberto, compilando as evidências em um caso abrangente. Usei minha experiência em finanças para rastrear o fluxo de dinheiro, criando relatórios detalhados que seriam impossíveis de refutar. Enquanto nos preparávamos para levar o caso às autoridades, não pude deixar de pensar em Lucas. Quanto ele sabia? Estava tão profundamente envolvido quanto Carolina, ou tinha sido manipulado também? O pensamento dele ficar em silêncio enquanto sua mãe conspirava contra mim me encheu de um sentimento de traição que não conseguia superar. Uma noite, enquanto Eduardo e eu revisávamos as últimas peças de evidência, ele olhou para mim e disse: Beatriz, você está pronta para isso? Uma vez que levarmos isso às autoridades, não há volta. Respirei fundo, o peso de tudo se assentando em meus ombros. Estou pronta, disse. Eles já tiraram muito de mim. É hora de revidar. Na manhã seguinte, submetemos as evidências às autoridades federais. Foi uma experiência angustiante, mas senti um alívio sabendo que a verdade finalmente viria à tona. Ao sairmos do escritório federal, Eduardo se virou para mim. Isso não acabou ainda, ele disse, mas você já venceu, Beatriz. Você se levantou por si mesma. Isso exige coragem. Suas palavras ficaram comigo enquanto nos afastávamos. Pela primeira vez em semanas, senti um vislumbre de esperança. A batalha não havia terminado, mas eu não era mais a vítima indefesa. Eu estava no controle da minha história agora, e não ia deixar Carolina e Lucas tirarem isso de mim. O que eu não sabia era que a luta estava prestes a ficar ainda mais intensa, e os segredos que descobrimos iriam me abalar até o âmago. Quando decidi levar as evidências às autoridades, pensei que a parte mais difícil tinha ficado para trás. Mas estava errada. O que veio depois foi um turbilhão de revelações, confrontos e emoções para os quais eu não estava preparada. Alguns dias depois de submeter as evidências, Eduardo e eu fomos contatados pelos investigadores federais. Eles precisavam que esclarecêssemos alguns detalhes e fornecêssemos contexto para os documentos que havíamos compartilhado. Sentei-me diante dos agentes em uma sala estéril e mal iluminada, respondendo suas perguntas com toda a clareza e compostura que conseguia reunir. Este é um caso forte, disse um dos agentes, deslizando as evidências pela mesa. Mas precisaremos do seu testemunho para solidificá-lo. Você está disposta a fazer isso? Sim, disse sem hesitação. Farei o que for preciso para garantir que eles enfrentem a justiça. Enquanto a investigação progredia, as autoridades começaram a monitorar as atividades empresariais de Carolina e Lucas. Eduardo e eu fomos avisados para manter tudo confidencial. Não deixe que eles suspeitem de nada, disse um dos agentes. Precisamos do elemento surpresa. Não foi fácil agir como se nada tivesse mudado. Carolina e Lucas tentaram entrar em contato comigo, provavelmente para avaliar se eu ainda era uma ameaça. Lucas deixou várias mensagens de voz, seu tom alternando entre culpa e raiva. Beatriz, você não pode simplesmente ir embora assim, dizia uma mensagem. Volte para casa e vamos conversar. Mas eu sabia que era melhor não fazer isso. Suas palavras eram vazias, ele havia ficado parado enquanto sua mãe me humilhava e planejava me destruir. Não havia mais nada a dizer. Então, uma noite, algo inesperado aconteceu. Roberto, nosso investigador, ligou com uma atualização crítica. Beatriz, ele disse, sua voz urgente, descobri algo maior. Você precisa ouvir isso pessoalmente. Eduardo e eu encontramos Roberto na manhã seguinte em seu escritório. Ele parecia mais sério que o normal, o que fez meu estômago revirar. Beatriz, acontece que a fraude não é apenas sobre lavagem de dinheiro e desvio de verbas, Roberto começou. Eles estão envolvidos em contrabando também. Encontramos evidências ligando-os a uma rede internacional. Minha mente disparou. Contrabando? Isso ia muito além do que eu havia imaginado. Roberto me entregou uma pasta. Dentro havia relatórios detalhados e fotografias, transações de mercadorias ilícitas, correspondência com contatos internacionais sombrios e manifestos de remessa que apontavam para atividades erradas. Não é apenas Carolina e Lucas, Roberto continuou. Eles têm parceiros nisso, parceiros poderosos. É por isso que têm sido intocáveis por tanto tempo. Senti um arrepio descer pela minha espinha.
Isso não era apenas sobre expô-los, era sobre desmantelar uma rede inteira de corrupção. Conforme a gravidade da situação se assentava, percebi o quão perigoso isso tinha se tornado. Mas não podia recuar agora. O que acontece em seguida? Perguntei a Eduardo. Levamos isso aos investigadores, ele disse com firmeza. Mas precisamos ser cuidadosos. Se Carolina ou Lucas suspeitarem de algo, podem tentar retaliar. As semanas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Agentes federais começaram a preparar uma operação contra os negócios de Carolina e Lucas, reunindo as últimas peças de evidência. Fui mantida informada, mas advertida a manter um perfil baixo. Foi durante esse período que Lucas fez uma última tentativa de me manipular. Ele apareceu no apartamento de Eduardo sem aviso prévio. Abri a porta e congelei ao vê-lo parado ali, seu rosto uma mistura de desespero e raiva. Beatriz, ele disse, entrando sem esperar convite, precisamos conversar. Não há nada para conversar, respondi, tentando manter minha voz firme. Você não entende, ele disse, seu tom suavizando. Minha mãe, ela não é tão ruim quanto você pensa. Ela é apenas protetora. Ela não quis te machucar. Olhei para ele com descrença e raiva borbulhando dentro de mim. Não é tão ruim quanto eu penso, rebati. Ela jogou café em mim, me humilhou e está tentando me incriminar por crimes que ela cometeu. Lucas desviou o olhar, seu maxilar enrijecendo. Eu não sabia sobre isso, ele admitiu. Mas você não pode deixar isso ir adiante. Você não sabe onde está se metendo. Suas palavras confirmaram o que eu já suspeitava, ele sabia sobre as atividades ilegais, mas escolheu ficar em silêncio. Chega das suas mentiras, Lucas, disse com voz firme. Você e sua mãe terão que enfrentar as consequências. Por um momento, ele pareceu querer argumentar, mas então se virou e saiu sem dizer mais nada. A operação aconteceu 2 dias depois. Não estava lá para testemunhar, mas os agentes nos contaram que tudo ocorreu conforme planejado. Carolina e Lucas foram presos sob múltiplas acusações, incluindo sonegação fiscal, desvio de verbas, lavagem de dinheiro e contrabando. Mas a reviravolta mais chocante veio durante os interrogatórios. Carolina tinha estado preparando o terreno para me incriminar pelos crimes financeiros. Ela havia até falsificado e-mails e documentos em meu nome, criando uma narrativa que me faria parecer a bode expiatório perfeito. Quando os investigadores me contaram isso, senti uma onda de raiva e alívio, raiva de sua crueldade calculada e alívio por termos impedido ela antes que pudesse executar seu plano. Conforme a notícia de suas prisões se espalhou, seu império outrora poderoso desmoronou. Seus parceiros começaram a se distanciar, e a mídia expôs cada detalhe de sua corrupção. Mas mesmo enquanto eu assistia à sua queda, sabia que isso não era apenas sobre vingança. Era sobre reclamar minha vida e provar que eu não era uma vítima. Eu tinha lutado e, pela primeira vez em muito tempo, me senti no controle da minha história. O que eu não antecipei foi o quão profundamente sua traição continuaria a me assombrar. A batalha não era apenas contra eles, era contra as cicatrizes que eles haviam deixado, e essa era uma luta que eu teria que enfrentar sozinha. As prisões de Carolina e Lucas enviaram ondas de choque através de seu mundo. Sua fachada glamourosa, os negócios bem-sucedidos, as conexões influentes, desmoronou sob o peso de seus crimes. A mídia devorou o caso, estampando seus rostos nas manchetes. A história de sua traição e atividades ilegais se tornou o assunto do momento em São Paulo. Mas para mim, isso não era uma parada da vitória, era um encerramento. Durante semanas após suas prisões, fui chamada para prestar depoimento e esclarecer evidências. Sentar-me diante dos agentes federais, recontando cada detalhe de minhas experiências, era como reviver um pesadelo, mas eu sabia que era necessário. Eu queria que a verdade fosse ouvida, não apenas por mim, mas por todos que eles prejudicaram. A parte mais angustiante veio durante o julgamento. Enquanto eu sentava no tribunal, Carolina e Lucas evitavam olhar para mim. Seus advogados tentaram pintá-los como empresários mal compreendidos e trabalhadores, mas as evidências eram inegáveis: registros bancários, documentos falsificados, contas offshore, tudo provava a extensão de seus crimes. O momento que mais me atingiu foi quando Lucas subiu ao banco das testemunhas. Ele parecia uma sombra do homem que eu havia amado, sua arrogância substituída por desespero.
Sob interrogatório, ele admitiu saber das atividades ilegais, mas alegou ter sido coagido por sua mãe. Ela controla tudo, ele disse, sua voz quebrando. Eu não sabia como pará-la. Senti uma pontada de pena, mas foi passageira. Ele tinha escolhas, poderia ter ficado ao meu lado. Em vez disso, escolheu o silêncio e a cumplicidade. O veredicto foi rápido e condenatório. Carolina e Lucas foram considerados culpados de múltiplas acusações, incluindo fraude, sonegação fiscal e contrabando. Carolina recebeu uma sentença de 25 anos de prisão, enquanto Lucas foi sentenciado a 15 anos. Vê-los sendo levados algemados foi um momento agridoce. Após o julgamento, senti um estranho vazio. Eu tinha lutado tanto por justiça e agora que estava acabado, não sabia o que viria depois. Durante semanas, fiquei com Eduardo, tentando processar tudo. Uma noite, enquanto estávamos sentados em sua sala de estar, ele disse: Beatriz, você fez algo incrível. Você se defendeu e derrubou pessoas que se achavam intocáveis. Mas agora é hora de pensar em você. O que você quer para seu futuro? Suas palavras ficaram comigo. Percebi que tinha passado tanto tempo lutando contra o passado que não havia pensado no que viria depois. Lentamente, comecei a reconstruir. Com o incentivo de Eduardo, decidi usar minha experiência para ajudar outros. Abri minha própria consultoria financeira no Rio de Janeiro, querendo ajudar pequenas empresas a evitar as armadilhas da corrupção e má gestão que haviam destruído a família de Lucas. O trabalho era gratificante, mas as cicatrizes da traição permaneciam. A confiança não vinha facilmente, eu mantinha as pessoas à distância, com medo de me machucar novamente. Mas com o tempo, encontrei cura em meu trabalho e no apoio daqueles que realmente se importavam comigo. Um dia, enquanto caminhava pela praia de Copacabana, parei para refletir sobre tudo o que havia acontecido, a dor, a traição, a luta por justiça, tudo isso tinha me moldado na pessoa que eu era agora, mais forte, mais sábia e mais determinada do que nunca. Olhando para trás, percebi que a traição de Carolina e Lucas tinha me ensinado algo importante, tinha me mostrado o valor de defender a mim mesma, de não deixar ninguém silenciar minha voz. A vida não tinha saído como eu imaginava quando me casei com Lucas, mas encontrei algo melhor, um senso de valor próprio que ninguém poderia tirar de mim. Enquanto estava ali, observando o pôr do sol sobre o mar, senti uma paz silenciosa me envolver. A luta tinha acabado e eu havia vencido, não apenas no tribunal, mas em reclamar minha vida. Esta era minha história, e estava apenas começando. Fim da história.